Olá, olá, graça e paz, estamos juntos aqui, vamos fazer um vídeo hoje. Hoje é o nosso encontro dos homens aqui na igreja. E esse encontro dos homens, todo primeiro domingo de cada mês, nós estamos falando sobre assuntos relacionados ao homem, tá? Que na verdade é a coluna da família, é o esteio da casa. E a Bíblia fala até que é o cabeça da mulher, né? Então nós vamos estar falando hoje sobre muitos personagens da Bíblia e falando qual o papel do homem dentro da casa, dentro da sociedade. E eu tenho hoje um convidado mais do que especial aqui, o Alex Alves. O Alex é ministro de louvor aqui da igreja e ele é um cara bem centrado. Gosto muito de conversar com o Alex e hoje nós estamos aproveitando para fazer esse vídeo. E Alex, como é que tá? Muito bem, graças a Deus, pastor. Graça e paz a todos. É um prazer estar aqui participando dessa live. Vamos que vamos, tem muita coisa para a gente poder aprender e desenvolver nos assuntos que vai ser bênção para mim e para a tua vida. Maravilha. Então hoje nós vamos estar falando o seguinte. Quando Deus criou a família, porque Deus foi o criador da família. Antes que houvesse escola, igreja, hospital, a primeira instituição que Deus criou foi a família. E como toda instituição precisa de um líder, de alguém que realmente esteja na direção. E a família, Deus colocou o homem. E lá no início de Gênesis, lá no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, quando Deus fez tudo primeiro, depois colocou o homem, ele deu uma ordem ao homem. Falou que o homem deveria governar, né, administrar, e deu essa tarefa para Adão. E a gente vê que Adão logo errou em algumas coisas, alguns aspectos. Se a gente for caminhar dentro da palavra, nós vamos ver que muitos problemas aconteceram dentro da questão familiar por causa do homem, que Deus deu responsabilidade para ele. Por exemplo, quando Deus cobrou de Adão por que ele deu ouvido à sua mulher e comeu da árvore que disse para não comer, Deus cobrou logo dele. Então quero dizer, que vou passar já para o Alex, toda a responsabilidade, todo problema ou toda bênção que acontecer na vida de alguém ou de uma família, a responsabilidade é do homem. A gente sabe disso. Então hoje nós vamos falar sobre isso. O que aconteceu? Vamos dar o exemplo de Noé, por exemplo, Abraão, tá? Vamos dar o exemplo de Jacó, de Moisés, né? Tantos outros homens que tiveram seus erros e seus acertos. E também eu quero falar sobre o desânimo. Vamos falar primeiro do desânimo, depois a gente vai falar sobre por que tem atingido principalmente os homens e através desse desânimo entre os homens, algumas famílias estão fracassando. O Alex, o que você acha? O desânimo tem aumentado nesses dias? Você que tem uma experiência com Deus há muitos anos, parece que foi criado na igreja. Ou é coisa antiga, ou você está vendo hoje em dia um aumento do desânimo entre as pessoas e principalmente na vida de alguns homens? Eu tenho visto esse desânimo aumentar de um tempo para cá, uma intensidade, né, muito maior. Aliás, sempre houve essa parte do desânimo, né, mas só que nos últimos tempos, as más notícias, né, a gente não pode deixar se levar pelas más notícias, que a palavra de Deus nos diz, né, mas muitas das vezes as más influências, a gente, como o senhor falou, homens, líderes do nosso lar, a gente precisa ser a coluna forte, né? Deus é a nossa coluna, a nossa base, mas nós somos aquelas pessoas que temos que nos manter firmes, porque se a gente não se manter firme, o que vai ser da nossa família, né? Então, a nossa família espera muito de nós, espera que a gente tome uma posição em decisões, em várias situações, porque às vezes o medo ele até vem, a gente sabe que a gente tem aquele medo dentro da gente, né?
vem as incertezas, a insegurança, só que a gente não pode deixar que isso transpasse aquilo que a gente tem que fazer, porque a nós foi nos dado uma missão, né? Assim como Deus deu uma missão para Adão, deu uma missão para Moisés, para Noé. Já pensou se eles desistissem? Não, não vou conseguir, não, é muita coisa para mim, e parasse? O que seria a história de hoje em dia, né? Nossa, como cristãos, né? Até toda a sociedade, quantas coisas não estaria acontecendo, né? Então, são situações que a gente tem que pedir direção a Deus para que Ele nos fortaleça, para Ele nos dê força, mesmo com medo, né? O medo, o desânimo, ele vem, mas a gente tem que entregar a Deus todos os dias. Eu sou um cara que todo dia, quando eu acordo, eu oro a Deus para pedir a Deus que me dê direção naquele dia, Senhor, me dê Tua graça, me dê Tua direção, porque como homem, que eu me conheço, né? Por dentro de mim eu estou tremendo de medo, será que vai dar certo, não vai dar certo, mas eu tenho que acreditar, colocar em prática aquilo que o Senhor tem me ensinado, né? Crer que o Senhor está indo na frente, né? Então, a insegurança ela sempre vai existir, mas quando a gente entrega a nossa vida na mão de Deus, consagra o nosso dia, todos os nossos afazeres, né? O provérbio mesmo diz, né? Que apresente ao Senhor o seu dia, que tudo irá bem na sua vida. Tudo aquilo que você vai fazer, nas suas decisões, né? Você sabe que, como a gente está falando, como homem, como o líder da nossa casa, muitas das vezes nossos filhos, a nossa esposa, são situações que se apresentam e você precisa ter em mente aquilo que você, a solução, né? Muitas das vezes porque está esperando, está esperando. Parte da gente está esperando. Se eu falar assim, não sei não. E o que eu vou fazer? Aí o negócio vai ruim. Se você é um líder, não consegue manter, então o negócio está ruim mesmo, entendeu? Amém. Olha que coisa interessante. Se você é o líder, mas não tem a solução, o líder tem que ter a solução. Porque a mulher, os filhos, estão esperando uma resposta sua. Está esperando uma atitude sua. E se você, homem, for o primeiro a parar e a desanimar, todo mundo vai parar. Porque você é o espelho, você é a referência, né? Não? Exatamente, isso aí. Aí, quer dizer, o meu pai, meu esposo não decidiu nada, não toma atitude, a gente vai fazer o quê? Quer dizer, na verdade, você que está na direção do veículo, está na direção do helicóptero, do avião, do trem, sei lá, do ônibus, é você que está na direção do negócio, então você que vai ter que ter a iniciativa, não é não? É um exemplo que você está dando aí, né? A pessoa está dirigindo um ônibus. O motorista tem a responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas tudo ali. Uma falha daquele motorista, a maior falha geralmente é do humano. É humano, falha humana. É a parte do mecânica, né? Mas se ele falhar, aquelas pessoas elas vão se perder. Porque um acidente no percurso acabou com a vida de todo mundo. Então tem que ter muito centrado, né? Tem que ter muita responsabilidade. É você parar, respirar, vamos, eu vou conseguir, vamos embora, deixa na frente e vamos que vai dar certo. E eu acho que toda mulher, ela quer ter no homem um porto seguro, né? Quer ter no homem aquela... Não, isso é com o meu marido, ele que vai decidir. O que ele decidir, tá tudo certo. Mas por que muitas mulheres têm tomado a frente da casa, dos negócios? Porque o homem está sendo mole demais, né? Verdade. Tem um ditado que diz que a vida é dura para quem é mole. Isso aí é terrível. A vida é dura. É um ditado certo, a vida é dura para quem é mole. A vida é dura, mas tu é mole, poxa. Você tem que tomar atitude. Entendeu? Então, a verdade é que nós precisamos tomar iniciativa. Porque se o cara não for, bateu no portão, tocou a campanha de madrugada. Quem é que tem que atender? O homem. Ué, você vai deixar a mulher atender o portão? A porta? Chegou alguém, né? Fez barulho no telhado. Aí a mulher, tem alguém aí. Quem tem que levantar? Mas às vezes o homem, não, eu não vou não, vai você. Quer dizer, o homem tem que ter iniciativa, tem que ter. Por isso que Deus colocou algumas responsabilidades no homem. Por exemplo,
alguns falam que a Bíblia é machista, né, por exemplo. E aí tem a questão do feminismo, né? Aí as feministas falam assim, direitos iguais, não sei o que, não sei o que. Mas se tiver uma guerra, quem é que vai? O homem. Você não vai. Então, quem é que vai para a guerra morrer? O homem. Entendeu? A mulher pode dirigir avião? Pode dirigir, pode pilotar avião? Pode dirigir um ônibus? Pode ser Uber? Pode ser o que for, pedreira? Pode ser o que for. Mas na hora do bicho pegar mesmo, aí tem que ser o homem. É verdade. Entendeu? Então, e Deus colocou essa força no homem, essa determinação. Embora tenha muito homem mole que eu conheço, mas mole demais, que não consegue avançar. Então, vamos falar aqui, por exemplo, sobre Noé, por exemplo. Eu tenho uma mensagem muito antiga, isso é quando eu gravava no DVD, né? Não tinha internet, a gente gravava aqui na igreja as mensagens, na câmera grande, naquela de fita, e eu transferia para DVD e entregava para os irmãos. Eu tenho uma mensagem sobre Noé, dizendo o seguinte, que Deus não deu a missão de fazer a arca para a família de Noé e nem para a esposa nem para os filhos. Deus deu para Noé. Cabia a Noé envolver a família dele nesse projeto. Né? Porque se Noé, por exemplo, perguntasse à mulher, meu amor, o que você acha? Deus mandou fazer uma arca. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não estou falando que o marido e a mulher não devam conversar em casa sobre grandes coisas, mas a maior decisão tem que vir do homem. Exatamente. Não é assim? Isso aí, A palavra final é dele. É dele. Não é dela, ela nem espera dela, espera a tua. Exatamente. Então vamos supor, se nós chegasse assim e falasse, eu vou fazer uma arca aqui, mas Deus pediu para falar contigo, qual é a sua opinião? Eu não estou sendo machista nisso não, gente, eu estou falando o que a Bíblia diz e qual a nossa postura que temos que tomar. Você que vai casar, você que já está casado, eu estava falando com o Alex ali em off, a gente tomando café, a gente estava falando que tem muita gente que não se afirma nem na igreja porque casou mal. Mas mesmo ele tendo casado mal, se ele não, desde o início, não modelar a família dele e não mostrar quem que realmente... Porque eu vejo pessoas falando assim, não, pastor, eu gostei disso, mas primeiro eu vou falar com a minha esposa. Aí ele vem com a notícia, nós decidimos não fazer isso não, porque mas na verdade a decisão foi dela. Eu não estou dizendo que você não deva conversar com a sua esposa, que eu converso com a minha de vez em quando sobre algumas coisas, mas ela sabe, a minha mulher sabe, que as grandes atitudes e as grandes decisões são minhas. E eu não dependo dela para tomar uma atitude. Noé, se ele falasse assim, olha, Deus mandou fazer uma arca, mas eu preciso falar com você, você vai me ajudar? O que você acha disso? Deus falou, olha, o projeto é teu, te dei na tua mão, agora você vai convencer a sua família a entrar nesse projeto contigo. Deus não falou com a mulher de Noé, olha... Mulher de Noé, que eu não sei o nome dela, que a Bíblia não fala. Ou ela. Olha, ajuda o teu marido. Eu dei esse projeto na mão de vocês dois. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus deu para o teu marido, você que é a mulher que está assistindo, deu para o teu marido significa que já deu para você. Se o marido recebeu esse chamado é seu também, de ajudar ele nesse projeto. Então, quando Noé fez a arca, ele incluiu a família dele nesse projeto. Você me entendeu? E se a gente for, pastor, então hoje como é que a gente faz para dominar nossos filhos? Deixa eu te falar uma coisa interessante. Se você for olhar direitinho, antigamente, dentro daquela cultura, existia sempre uma grande família. Todo mundo vivia junto numa mesma casa grande.
entendeu? Então vamos supor, Noé, quando convenceu os filhos dele a ir com ele para a arca, e também os filhos convenceram as mulheres, é claro que ali tinha um projeto. Qual o projeto? Continuar a raça humana. Porque se Noé entrar sozinho com a mulher dele, como é que ia ser? Não, fica por aí vocês, meus filhos e as suas mulheres. Eu acredito, pastor, que Noé foi um homem já escolhido por Deus, porque muito antes de construir a arca, Deus já tinha visto em Noé o homem que ele era, né? Porque ele já era um líder antes dessa situação toda, porque ele já devia já ter uma postura de um homem de família que acredito que não tenha sido tão difícil ele convencer a família, os filhos, né, nesse projeto que Deus tinha, né, para que ele executasse. E por quê? Tudo foi antes. Eu lembro que meu pai sempre deu uma referência pra gente, até meu irmão também aprendeu muito sobre isso, e hoje ele vive, né? Eu lembro que antes de casar não cumpria tanto, mas agora depois de casar a gente até fala assim, tem coisas que a gente passa a executar mais depois que a gente toma responsabilidade diante de uma casa, de uma família, né? Mas desde pequeno meu pai sempre já orientava a gente a falar assim, olha, todo homem ele tem uma responsabilidade. O homem, a gente sempre fala assim, o homem não pode chorar. O homem pode chorar, Claro. mas o homem muitas vezes ele tem que segurar. Não pode, assim, não dizer que, não estou dizendo que você não possa chorar diante da sua família. Não estou dizendo, eu estou dizendo assim, você se manter firme ali. E se você se desmoronar, aí tá falando, o que está falando aqui? Sim, tá fraco, é um frouxo. Porque você tá até. Tem momento que você tem vontade de chorar, mas tem que engolir o choro. Meu pai sempre falou isso. Engole o choro. Engole o choro, segura, mantém-se firme. Vai, você não pode parar. E bem antes de eu casar, ele sempre falava assim. Então, de pequeno, já, quando na adolescência, eu fui muito bem instruído pelo meu pai e pela minha mãe, sabe? Então, no caso, assim, as responsabilidades que já nos eram passadas, um exemplo simples, quando fui no centro do Rio uma vez, fazer uma entrega para ele, acho que eu tinha 14 para 15 anos. Eu fui sozinho, minha mãe ficou desesperada, vai deixar o Alex lá sozinho, ele é todo paradão, não sei o quê. É claro, meu pai já tinha uma pessoa lá me esperando, assim, mas ele me orientou, você vai pegar tal ônibus, chegar lá na Praça Mauá, tem a banca tal, o fulano de tal, tu vai lá, qualquer coisa você pergunta, sempre banca de jornal, né, que era a maior referência que a gente tinha para poder chegar nos locais. Até que não tinha Google Maps, tinha nada desse negócio de internet naquela época, né, isso lá em 1900 e bolinha. Mas isso, o que? Meu pai ele deu uma responsabilidade e eu tinha que cumprir, porque meu pai estava me testando, assim, hoje eu posso ver, né, com o tempo e fomentando as responsabilidades na minha vida, até mesmo ficar em casa, de eu pagar uma conta no banco, de ir lá fazer uma transação, por quê? Já incentivado em mim esse caminho de fazer as coisas, porque quando você chegar, é o que eu falo com meus filhos hoje. Sempre falei isso com ele, você vai ter uma família. Então, se você não fizer um simples aqui, a casa da gente é a escola da vida, né? Então, a gente orienta para esse lado, para que você faça bem aqui. Você não vai fazer perfeito. A gente às vezes cobra uma perfeição e a gente sabe que a perfeição não existe, mas essa perfeição, acredito que ela venha aparecer depois de quando você tem um compromisso com a tua casa. Mas lá atrás, você aprendeu alguma coisa com teu pai, você executou aquilo dali, você já sei como fazer. Eu aprendi muita coisa, né? Eu digo assim, sou grato a Deus pelos pais que me deram, porque eu aprendi, apesar que as pessoas falam que sou velho desde cedo, né? Porque eu sempre tinha essa responsabilidade. Sempre falo com meus filhos assim, cara, eu já aprendi isso cedo. Você aprendeu muito cedo, você é muito velho. Eu falei, não, eu gostei. Porque assim foi muito responsável desde cedo, pastor, muito desde cedo. Porque hoje, o que eu executo na minha casa, eu até achava que seria muito difícil se eu assumisse uma família. Hoje, quando eu vejo que tem coisas difíceis, tem. Mas hoje, o que eu executo, na verdade, é que eu já aprendi lá atrás. Eu já sabia pagar uma conta, eu já sabia da responsabilidade. E quando eu morava com meus pais, bem antes, eu ganhava meu dinheiro, já ajudava já numa conta de luz, no condomínio, fazia uma compra, já era assim. Minha mãe já nem se preocupava, porque eu sabia que eu ia passar lá no mercado, comprar, eu já paguei já. Porque já via, você já tem uma responsabilidade. Esse caráter ele foi moldado na minha vida. Então, sabe, se você começar desde cedo na vida dos teus filhos a orientar, ainda que eles muitas das vezes não seguem direito, mas nós como pais, né, o homem de família, como líder, a gente é o principal exemplo, né? Se você não é exemplo para a tua casa, você é aquele cara que
não ajuda em nada na sua casa, você não faz nada, você vai tudo nas costas da tua esposa. Aí os filhos falam assim, quem é você para me cobrar se você não faz? Ainda que teu filho não reconheça, vai dizer assim, meu pai faz, é um cara que está sempre aí, né, disposto a fazer as coisas por nós, mas a falha ele vê de primeira. O exemplo bom, muitas das vezes ele fica calado e não fala, mas lá na frente ele fala, não, esse é um cara de família, ele está lá sempre fazendo as coisas ali, ele chega junto, não deixa faltar nada, e é isso que a mulher, que é a primeira, né, e os filhos também veem. Né? Falei assim, pô, tô tranquilo. É o que eu falo lá na minha casa, assim, eu tô falando aqui o que eu vivo, né? Pode falar. O que eu vivo. Se eu falar pra você que eu vou estar, o pastor tá me conhecendo bastante, né? Há pouco tempo aqui. Se eu falar pra você que eu vou estar lá. Você vai assim, Alex, vem aqui, vou estar. Só se não tiver uma coisa assim que deu um imprevisto para o não vou estar. Eu sempre falo que a satisfação, né, o diálogo, isso é muito importante em todas as áreas, em todas as esferas, né? Então, a nossa casa, que é o nosso maior exemplo, né, o nosso maior espaço de você para executar uma vida de bem-sucedida está dentro da nossa família. Então, começa isso de dentro de casa, né? Então, quer dizer, se eu falar para você, eu vou pagar, eu vou honrar, fica tranquilo. Eu falo sempre pro meu filho, você pode falhar comigo, mas eu não vou, se eu falhar com você, por alguma coisa aconteceu, mas geralmente você pode crer que você tem um pai aqui que você vai estar presente. Isso eu vi muito do meu pai. Até hoje, meu pai, eu estou casado, meu pai diz, filho, tá tudo bem? Tá dentro de alguma coisa? Não, pai, tá tudo bem, tem certeza? Às vezes ele aparece lá em casa, leva uma fruta, né? Um período que a gente, na pandemia, por exemplo, foi um período que ele esteve mais presente lá, que a gente estava mais debilitado. Mas o pai e a mãe sempre vão estar presentes, né? Ele é casado lá, mas sempre preocupado. E assim eu fico hoje, né? Hoje como pai, né? E a Adriana, a gente tem aquela preocupação com os filhos. Está ali mostrando para eles, a gente está aqui preocupado com vocês. A gente fala assim, para que isso, mano? Porque a gente tem que se preocupar com vocês. Com certeza. Entendeu? E você falou um negócio aqui por que Deus chamou Noé? Porque Noé já se mostrava uma pessoa responsável, cumpridora dos seus deveres. Exatamente. Porque Deus não vai chamar ninguém que não preenche o currículo, não preenche. Não, é igual na empresa. Você, para contratar alguém, você vai olhar o currículo da pessoa. Hoje em dia, existe um currículo muito maior agora que as redes sociais. Muitas empresas estão usando disso, né, para poder contratar os seus funcionários, porque só aquele currículo de papel às vezes não basta. A empresa quer saber realmente quem é a pessoa que está contratando, e nada melhor hoje em dia do que você dar uma olhada lá no Instagram da pessoa, no Facebook, para ver o que ela posta, como é que é a vida dela. A postura dela. A postura. Muito, né? A pessoa se expõe hoje na internet. Exato. Então, pode te botar lá em cima, pode te destruir. Exatamente, então cuidado com o que você posta aí. Então Deus via em Noé um cara centrado e cumpridor. Tanto é que a Bíblia diz, Noé andava com Deus. Tá? Está escrito aqui em Hebreus, vamos dar uma lida nesse texto. Noé andava com Deus. Capítulo 11 de Hebreus, é um texto bem bacana, bem interessante, que a gente precisa ler sobre Noé, porque às vezes a gente vai ler Noé só no Novo Testamento, mas Noé está na Bíblia toda, tá em Gênesis, e está em Hebreus. Vê aí, acho que é o versículo, quando fala Hebreus 11, a partir do versículo, isso, 7. Então o que diz? Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual ordenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Tá? Então aqui diz que Noé foi divinamente avisado. E lá em Gênesis fala que Noé andava com Deus. No livro de Gênesis. O que é esse andar com Deus, né? Você sabe o que é andar com Deus? Noé, capítulo 6 de Gênesis, né? Uma vida de intimidade, né? Intimidade.
capítulo 6 de Gênesis. Noé andava com Deus. Deixa eu ver qual é o versículo aqui. A partir do versículo 1, vamos ver. Versículo 5, versículo 8. Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí, qual o versículo? Agora o 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei com a terra. Eu estou procurando aquele versículo que diz que Noé andava com Deus. Está aqui, né? Está na Bíblia, hein? Tá? Você acha lá. Então, o que acontece? O que eu quero falar para você? Esse andar com Deus é justamente essa responsabilidade que Deus havia visto em Noé. Por isso que Deus chamou Noé para uma missão. Porque vinha acompanhando a vida. Achou aí o texto? Noé andava com Deus. Né? Se colocar isso, a gente acha, né? Noé andava com Deus. Acho que é no versículo 1. 6, 9, 22. Hã? 6, 9, 22. Ah, 22? Tá. 22, é o texto todo, né? É. Depende da tradução. Depende da tradução, na verdade, o que essa tradução que eu estou lendo aqui, eu acho que é nessa aí mesmo, tem que ver se é o versículo 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deve ser esse mesmo versículo. Em outra versão. Noé andava com Deus. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É o mesmo versículo, é o mesmo texto. Tá? É o Gênesis 6, 9. Então, o que eu quero dizer para você? Deus viu que Noé era um cara responsável e pegou de nós. Não tem homem que vai conseguir preencher o requisito que você preenche. Quer dizer, então Deus vai chamar sempre alguém que realmente seja capaz de assumir aquele compromisso, aquela responsabilidade. Então Noé andava com Deus. Deus achou graça aos olhos, Deus achou graça em Noé. Deus viu que Noé era a pessoa perfeita para fazer. Aí vamos supor que ele falasse assim: não, Senhor, peraí, mas eu tenho que conversar com a mulher quem manda lá em casa é Noélia. Noélia, gostei. Noélia. Não, e outra, né? Assim, a brincadeira, eu vou falar aqui agora. Aí tá, pergunta a mulher o que você acha. Aí vamos dizer que ela não queria dar os palpites de enfeite. Não, eu quero que a porta seja desse jeito, quero enfeitada de rosa, uns enfeites daqui e dali. Não, eu queria que fosse, né, para isso que eu tô falando. Que a arte seja feita dessa maneira. Não, é dessa maneira que tem que seguir aqui. Vai deixar... Ela poderia falar: eu até faço a arca contigo, eu te ajudo, mas vai ter que ser do jeito que eu quero. Pronto, ia afundar na primeira. Na primeira. Era querer fazer mais porta do que deveria ter. Mais janela que deveria ter. Janela, só uma, né, que teve, né, pastor? Só teve uma janelinha. Então, essas coisas. A gente está aqui descontraidamente falando que a gente não está dizendo. Algumas mulheres vão nos entender. Eu converso com muitas mulheres e vejo muitas mulheres sentindo falta desse homem que decide. É verdade ou não é? Você que vai ver aí, bota no comentário aí embaixo. É verdade ou não é? Você não acha, muitas mulheres, tem mulheres que adoram mandar, adoram tomar decisão, adoram falar: não, o meu marido, tudo que eu peço ele faz. Agora tem mulher que precisa de um homem e queria ter um homem que tomasse atitude. Ou o cavalheiro, né? É cavaleiro.
aquele cara que abre a porta do carro, né? Aquele exemplo clássico, né? É verdade, Básico, né? Mas às vezes o cara, esse cara gentil, ele é tão gentil, ele é tão... Não estou falando contra ser gentil e ser educado, que nós temos que ser mesmo, tá? E eu, quando eu abro a porta pro carro eu abro a porta do carro para minha esposa, ela fala, o que houve? Né? Porque eu esqueço de fazer isso, né? Então, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, tem mulher que gostaria de ter um homem que tomasse atitude, tomasse decisões. E não é você ser mandão. Não é ser mandão. As pessoas não pensam que o cara é o que manda aqui, acabou, mas não, é o que o pastor falou no início. Claro que é uma conversa conjunta, mas no final, a decisão, geralmente é o cara que vai... Fechou aqui? Tá bom, pastor. Tá joia. Você. Isso, né? Exatamente. Não, o que você falar, eu concordo. Estou assinando embaixo, vamos embora. Mas existem coisas, por exemplo, em termos de negócio, por exemplo. Eu sou um cara de negócio, eu faço vendas, eu lido com negócio, minha renda vem de venda. Então, a minha esposa já não é uma pessoa que veio criada, a cultura dela é outra, o pai dela trabalhava, né, em emprego fixo, salário todo mês certinho, e ela sonhava com um homem que tivesse um salário todo mês certinho, coisa que eu não tenho. Eu não tenho, nunca tive salário certinho assim, eu estou ganhando assim tantos por mês, nunca tive isso. Então eu tenho que dar meu pulo, fazer meus negócios, fazer minhas vendas, e vai ter mês que vai ter tanto, tem mês que não vai ter tanto, tem mês que vai ser menos, tem mês que vai ser mais. Eu tenho que saber administrar isso aqui. E se eu for fazer um negócio, falar, o que você acha? Ela não entende de negócio. Não adianta eu tentar perguntar para ela o que ela acha. Ela vai pela emoção. Ela vai falar, meu coração não está sentindo para fazer isso. Ela vai dizer, eu achei feio. Vamos supor, eu preciso trocar de carro. É um negoção que eu estou fazendo. Mas eu gostava tanto daquele carro. Mas aquele carro me dava prejuízo. Estava na oficina direto, como eu já fui para a oficina essa semana, gastei um dinheiro nesse carro aí, velho. Quer dizer, então, tem coisa que a gente tem que tomar uma atitude de fazer. Vou desfazer disso aqui, que está me dando prejuízo. Entendeu? Então, nós precisamos tomar essa atitude e ver que o homem é o cabeça da família, da casa. Então, Noé tomava essas atitudes, essa decisão. O Abraão, por exemplo, vamos falar aqui de Abraão. O Abraão, se ele naquele dia que Deus pediu Isaac, vamos supor que se Abraão chamasse Sara e falasse, Sara, vamos conversar contigo aqui. Deus pediu Isaac. O que você acha? Vamos entregar para Deus? Fala aí, Alex, o que você acha que Sara ia fazer? Claro que não. Mãe, coração de mãe pulando na frente, tá maluco? Meu filho não. Exato. Nunca? Não. Mas foi Deus que mandou, não quero saber se tá gagá, tá maluco. Não existe isso. Então Deus, sabendo que o coração da mulher é diferente do homem, né? Existe na ciência, existe muitas coisas provando que o cromossomo, né, que fala, né? Isso. Do homem é diferente do cromossomo da mulher. Quer dizer, existe a fragilidade, a emoção na mulher. Então, quando a mulher casa, ela quer casar com homem, com H maiúsculo. Não um homem violento, não um homem truculento, não um homem machista. Né? Porque você não pode confundir homem com H com homem violento, que gosta de ficar batendo, xingando, né? Criando uma dependência emocional na mulher. A mulher, ela tem que se sentir livre e, no mesmo tempo, se sentir protegida por esse homem, né? Que, na verdade, toma a rédea da situação. E ela fala, poxa, graças a Deus eu tenho um homem aqui em casa. Né? Por exemplo, eu sou um cara que tomo atitudes, né? Ontem, por exemplo, eu fui parar de fazer alguma coisa em casa, já era quase 10 horas da noite. Quer dizer, o ventilador de teto tinha parado de funcionar, arrumei outro, fui instalar, fui colocar. Eu
né? Tinha umas tomadas lá para instalar, aí fui lá e mexi. Não sou pedreiro, não sou eletricista, sou nada, mas eu faço tudo. É um curioso. Sou curioso, vou lá e resolvo. É claro que a gente não resolve no tempo da mulher, né? Porque mulher tem que ser agora, né? Agora. Fulano, aquilo ali tá ruim. E a gente vai deixando o momento oportuno, porque às vezes tem coisa que se você for mexer, você vai ter que mexer em uma, em outra para resolver aquilo. Exatamente. É assim ou não é? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então tem coisa que você... tem que tirar aquele vazamento daquela torneira ali. Mas só que você tem que quebrar a parede. Não é só chegar lá e trocar a pecinha Acho que você vai fazer mágica. Não é só assim. Então ela, tem que trocar, tem que fazer logo, não sei o quê. Você vai deixando tudo para outro dia. Às vezes é um momento oportuno. Bom, vou fazer hoje isso aqui e vou resolver. Hoje tem coisa que eu deixei para fazer hoje, que não deu para fazer ontem. Faltou uma peça, então, né, já era tarde da noite e não tinha condição. Então, o que eu estou falando é essa atitude. O Abraão, eu vou oferecer Isaac, porque Deus pediu. Ele saiu de fininho. É a mesma coisa o homem, que às vezes a mulher não precisa nem avisar, está faltando isso ou aquilo, ele já está sabendo. Ele vai à rua, ela está sabendo que ele às vezes não tem nem dinheiro, mas daqui a pouco ele volta com a solução. Quantas vezes aconteceu comigo de não ter, né, o almoço ainda, não ter a janta ainda, não ter nada. Vou dar um pulo ali, vou sair. Vai aonde? Eu vou resolver um negócio ali. E voltar com a solução, voltar com as compras todas. Quer dizer, então não ficar esperando a mulher ter que falar com um, falar com o outro, ela sair para resolver, o cara ficar lá de frozô. Eu conheço mulher que trabalha, e o cara está em casa, sem fazer nada, sem ter uma atitude, sem tomar uma iniciativa. Tem que aprender, fazer alguma coisa. Mas eu não sei vender. Tem que aprender a vender, tem que aprender a empreender, tem que aprender a fazer negócio, tem que aprender comunicação, tem que ter contato. Tem gente que não tem contato no telefone dele. Ele não gosta de... não quero ter contato de ninguém aqui não. Quer dizer, telefone, né? Então por que tem telefone? Para quê? Porque é o seguinte, isso aqui, um contato aqui, vale mais do que dinheiro. Às vezes você tem uma pessoa que pode, uma simples ligação, um simples áudio, pode resolver o teu problema. Mas às vezes a pessoa não quer ter contato. Ele não quer ter contato. Então isso é um problema sério. Então, olha o que a Bíblia fala aqui. Eu vou resumir, porque a gente ficou de fazer esse vídeo em poucos minutos. Olha aqui, o marido é o cabeça da mulher. Pois queria que você lesse aí, Alex, me ajudasse no texto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 11. 11, 3. 11, 3. O Alex é meu auxiliar também aqui no Data Show, quando a gente quer colocar versículo ali. Ele é bem rápido. Vai lá, lê o texto. 11, 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher. Deus é a cabeça de Cristo. Então, veio bem? Entendeu o texto? Deu para entender? Então tem uma sequência aí, né? De valores. Isso. Vamos colocar a sequência aí. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. São valores que não podem ser investidos. Né? Não pode ser contrário. Se não tivesse mulher aqui, por exemplo, poderia ser o homem, mulher, o homem é a mulher, mas aqui ele separa, né? Bem nítido, né? Deus é a cabeça do homem, depois o homem é a cabeça da mulher. Exatamente. Então, aí alguém pode falar, mas poxa, tem que ser assim? Então vamos ver Efésios 5, 23, para você ter uma ideia. 5, 23. Para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui. Vai lá.
Porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. O homem é o cabeça da mulher. Eu acho, Alex, que se a gente inverter esse papel, dá ruim na família. Tá. Não dá? Vamos supor, se a Bíblia, outro dia eu estava vendo uma live do camarada, aliás, um corte de um vídeo da pregação da igreja dele, que ele falou de novo, já tinha falado que a Bíblia precisa ser atualizada. Ele falou de novo em outro vídeo e falou que as cartas de Paulo têm que ser relidas e repensadas Então, ainda mais quando ele chega nesse texto aí. Vai falar assim, tem que ser repensada. A Bíblia não é isso que realmente a Bíblia quer dizer. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso mesmo. E se você inverter esses valores, você está perdendo aí muita coisa. Verdade. Então, o que acontece? O homem é o cabeça da mulher. Se você, mulher jovem, que quer um casamento, que quer casar, mas não aceita que o marido seja o cabeça, então é melhor não casar. Verdade. O que a pessoa vai casar? Não, eu quero casar com um homem frouxo, eu quero casar com um homem que não apita em nada, não fala nada, o que eu falar está decidido. É complicado. A gente entende que, em muitos casos, muitas famílias são direcionadas por mulheres, por falta de um homem, né? Que elas criam os filhos, elas praticamente são os próprios, elas são mães e são pais. São casos distintos, né? Situações diferentes. Também entendo que a mulher, né, hoje se fala muito isso, a mulher empoderada. Estava falando até com a minha esposa Adriana sobre isso. As pessoas às vezes confundem a mulher empoderada. A mulher empoderada é aquela que também ela sabe ser submissa. Ela tem sucesso, ela vai estudar, ela vai trabalhar, mas ela sabe, aquela que tem seu companheiro, ela sabe que ela é auxiliar dele, né? Submissão, ela tem uma missão, né? A ser cumprida com o seu esposo. Então, no caso, muitas vezes é pregado, tenta ser deturpada essa mensagem hoje, né, na sociedade, nos dias de hoje, que a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Sim, ela pode ser o que ela quiser. Sou a favor. Mas quando ela tem um relacionamento, né, com um homem, ela entende, ela passa a entender, né, como diz a Escritura. A mulher é cristã, na verdade, né, porque a gente vê que o mundo aí não entende assim não, entende diferente. Eu que mando aqui, acabou, homem nenhum vai mandar em mim. É porque já está saturado, desde o nosso início da nossa conversa, que o homem, às vezes, frouxo, não tomou atitudes e ela vai lá e toma. Então, de repente, ela passou por um relacionamento que não deu certo, porque o homem era um frouxo e não resolvia a vida. E o dia que ela entrar no novo relacionamento, o que acontece? Agora quem manda sou eu, quem dá as cartas sou eu aqui. Porque eu não vou deixar mais montar nas minhas costas, perdão da palavra aqui. Mas... por quê? Porque não teve exemplo. Não são todos. Às vezes ela pode até ter uma nova relação, encontrar a pessoa, fazer, agora encontrei uma pessoa que de fato ela vem para somar e eu estou entendendo qual o propósito do meu papel como mulher, e o homem, de fato, entender qual o papel dele dentro da família. Ele é o líder e a mulher dele é o braço direito, né? O que vai dar o suporte para ele. É isso que eu entendo. Então a mulher ela pode ser o que ela quiser, mas sabendo que todo mundo tem seu lugar, cada um tem seu espaço. É verdade. E algumas mulheres, como você falou, pela fatalidade da vida, ela é uma mãe solo, né? Vamos dizer assim. Isso. Cuida dos filhos sozinho, tem que trabalhar, tem que cuidar, tem que correr atrás. Tudo sobrecarga, né? Sobrecarga, ela não tem um marido. E ela acaba sendo rígida, dura, né? A vida bateu tanto nela, né? Que muitas vezes ela acaba sendo aquela mulher que faz se fecha até para uma relação. Se fecha para uma relação. E quando encontra, ela realmente não sabe lidar com isso. Ela passa a não ser mais feminina, né? Aquela meiguice que uma mulher tem que ter, às vezes ela não tem, porque ela está dura demais, ela está rígida demais, a vida bateu tanto, ela está tão chateada. Tem uma desconfiança muito grande. Ela desconfia de tudo e de todos, e quando ela vai entrar no novo relacionamento, ela não permite que ninguém
domine ela. Isso. Por isso que é muito difícil uma pessoa casar, vamos supor, uma pessoa, eu não digo quem já foi casado, quem já teve uma família, mas quem, por exemplo, se você vai entrar num relacionamento com uma mulher que nunca foi casada e sempre pagou suas contas, sempre teve sua vida independente, sempre teve suas vidas, essa mulher é uma guerreira, mas se você que é um homem frouxo, vai ter dificuldade com ela. Porque ela vai passar por cima de você igual um trator. E também aquela dificuldade, a gente conhece exemplos de, graças a Deus, no meu casamento não tem isso, porque a minha esposa se dá bem. A gente fala assim, o que é meu é dela, nossas finanças, né? É claro que meu posicionamento primeiro é o de chegar e honrar os pontos principais da casa, né? Mas muitas das vezes, que o pastor está falando, a mulher, ela tem esse hábito já criou, né? De ser aquela que domina o dinheiro, às vezes ela até ganha até mais do que o homem, e o homem às vezes também tem que minha mulher ganha mais, então deixa ela pagar. Não pode ser assim. Exatamente. Tem que chegar e fazer por onde. É aquela história, o meu dinheiro é de nós dois, e o dela, às vezes, é só dela. Meu bem, meus bens. Exatamente. O dinheiro que eu ganho é para todo mundo. E o dinheiro dela é para cuidar das coisas dela. Eu falo isso com a minha esposa. Às vezes ela dá uma ajudinha, né, uma coisinha a outra, mas a grande responsabilidade é minha. Isso, exatamente. E tem também, eu vi hoje em dia, rapaz, do que tem de mulher dando orientação para casamento na internet, muita. E outro dia eu estava vendo uma mulher falando o seguinte, que melhor homem para casar é o homem que mora sozinho. Vamos supor, o homem que é tirado da casa dos pais, a não ser que ele teve uma educação igual você teve, né? Porque tem casos e casos. Você foi treinado para ter um casamento, para ter uma família. Mas tem um homem aí que não foi treinado para isso, não. Ele vive dependente da mãe ainda, do pai, e não sei o quê. E essa moça estava falando na internet que o melhor homem para casar é o homem que mora sozinho, que sabe lavar roupa, que sabe passar, que sabe fazer comida, que sabe... Sabe por quê? Porque quando for casar, ele não vai casar com empregada. Exatamente. Não é isso, não? Às vezes confunde, né? Acho que, casei, tua missão é essa. Não, hoje nós estamos em outro tempo. A pessoa também tem que ter a sensibilidade dos dois lados. A mulher... Eu vi uma geração agora, eu falo assim, essa geração que está aí agora, não sei o que vai ser do futuro deles. Eu digo pelas meninas, né, que a gente foi criado num outro tempo, com outro pensamento, mas tem coisas que não mudam. A base ela sempre é a mesma para todo mundo, né? Eu penso assim, que a gente bota a menina porque geralmente a mulher ela quer auxiliar, geralmente hoje ela trabalha. Se os dois trabalham, com esse caso de casais, né? Que os dois trabalham e não dá para cozinhar, não dá para fazer nada, o que eles vão fazer? Não vamos consenso, vamos comer fora. Não tem condições de fazer porque dois trabalham juntos, né? Enfim, mas se a mulher está em casa, o marido trabalha, ela está lá. Em casa também tem muito esforço para ser feito. Aliás, quem trabalha em casa trabalha dobrado, mais do que quem trabalha fora, né? Mas ela sabe com a missão, poxa, o marido vai chegar cansado, ele precisa de uma comida, ele precisa de roupa lavada, né? Não é empregada, mas ela tem que entender que ela está ali para poder somar. É uma submissão. Qual é a missão dela? É essa parte aqui, a tua função é essa. Não desmerecendo. É porque às vezes muitas pessoas hoje em dia, muitas mulheres se colocam abaixo, né? Acham que tá tendo uma escrava. Não sou obrigado a ir que vai lá e lava a roupa dele. Tá pensando que o quê? Casou comigo para poder ter vida fácil? Não vai ter vida fácil não. Não é assim. Enquanto o homem está trabalhando, ela pode estar auxiliando em alguma coisa. Tem que chegar em casa, há casos, claro, vamos supor, tem mulher que às vezes tem problema de saúde. De saúde, você vai. Eu passei pouco tempo uma situação com a Adriana, quem conhece ela, né, a pastora Adriana, minha esposa, que ela tem diabético e hipertensa, e às vezes ela não está bem. Qual é o meu papel? Auxiliar ela. A cozinhar, no tempo que ela passou lá em Minas para poder esparecer bocamente, em casa eu cozinhava, trabalhava, lavava a roupa, tinha que, né, fazer até os videozinhos para mandar para ela, falar, tá tudo sob controle aqui, volta logo, preciso de você aqui. Graças a Deus deu, né, equilíbrio lá na saúde dela, tá lá de volta, mas a hora que precisar eu estou ali com ela. E assim, né, o homem deixar a mulher fazer também tudo sozinho, não. Às vezes o homem também confunde as coisas, o homem também pode ajudar. Pode ajudar. Mas também tem casamento assim, Alex, que eu conheço, que o camarada chega em casa
e a mulher não fez nada. Porque acha que tem que... Não, você tem que ajudar. Chegou em casa. E quando tem filho, eu sei que tudo é um conjunto de coisas que você precisa entender. E sabe uma das coisas que eu sempre falo aqui no curso de casais, curso de noivos, aliás, nós vamos ter encontro de casais, tá? Opa, dessa vez tu vai se agendar. No primeiro você não pôde, com a Adriana. Mas agora vai ser na semana de junho, na semana do Dia do Namorado. A gente sempre faz isso, tá? Não sei se vai ter algum evento lá, mas o que eu quero dizer? A gente casava muita gente aqui na igreja, agora não estou falando muito casamento não, rapaz, sumiu pro pessoal. Mas eu dava curso de noivo e dizia o seguinte, sobre essa questão dessa cumplicidade do casal, né? Eu perguntava, por que você está querendo casar? Você está querendo fugir de casa, sair de casa do teu pai, da tua mãe, e por isso você quer casar? O que você está levando de exemplo da tua casa, do teu pai, da tua mãe? O que você deixaria para lá? O que você traz para o seu casamento, né? Um exemplo, né? Agora tem uma coisa para a gente terminar aqui. Eu sei que a maioria das mulheres cobram muito isso do homem, né? O homem também cobra isso da mulher, a palavra eu te amo, né? Veja bem, a questão... Jesus, eu estava vendo até um podcast de uma pessoa falou com muita propriedade, e eu quero transmitir isso aqui. O que a gente vê, a gente transmite, a gente passa para frente. Jesus nunca disse para um discípulo sequer eu te amo. Jesus perguntou Pedro se Pedro amava ele. Mas ele nunca falou assim, Pedro, eu te amo, Pedro. João, eu te amo. Então, vou supor, num casamento, tem gente que fica exigindo essa palavra, eu te amo. Mas a melhor maneira de dizer eu te amo é qual? As atitudes. É atitude. Porque a maioria, eu vejo gente falando eu te amo, eu te amo, eu te amo, e já está separado. Eu te amo, mas já está com outra. Eu te amo, mas traiu. E aí? Como é que pode? Então as palavras não são tão importantes assim. Eu sei que tudo bem. Tem gente que gosta de ouvir. Eu gosto tanto de ouvir que você me ama. Minha esposa fala que me ama muito. Ela fala? Te amo. Eu sou pouco de pouco responder, ela sabe disso, ela vai estar vendo esse vídeo, ela vai concordar, é verdade. Quase não falo, mas ela sabe que eu amo, falo de vez em quando. Mas atitudes são a atitude. Então acho que a pessoa tem que entender que você a ama, não pelo que você fala, mas pelo que você faz. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregando para ela. O que a Bíblia fala aqui? Maridos, amai vossas mulheres. Está aqui em Efésios. Marido, ame suas mulheres. Tá? Não, Efésios não, bota lá. Colossenses 3, 18, 19. Marido, ame as suas mulheres. Não está dizendo, marido, diga todo dia para ela que você a ama. Diga para ela. Colossenses 3, o quê? 3, 18. Vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos como convém no Senhor. Vós, marido, amai vossas mulheres e não as trateis asperamente. O que é amor? É falado ou é praticado? Praticado. O amor é praticado, irmão. O amor é praticado. Aqui, ó, ele diz até aqui, ó, não trateis asperamente, não tratar assim de uma maneira seca, áspera, dura, rígida, né? Com aquela... Não, ame com a maneira branda, trate com carinho, trate com amor. E às vezes a palavra eu te amo, às vezes cai no esquecimento, mas a prática, né? A maneira que você trata a tua esposa é o sinal que tu ama. Como é que Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Como é que o marido ama a mulher? Morrendo por ela, se for o caso. É dessa forma. Então não é simplesmente falar. Eu não estou sendo contra falar, porque eu, na verdade, eu falo também, mas falo pouco. Mas as minhas atitudes é muito mais do que a minha fala. Verdade.
né? Vamos supor, eu preciso falar que eu amo fazer a obra de Deus, eu faço, pronto. Eu preciso falar que amo a Deus, eu estou com Ele, na presença dEle, eu já estou... Entendeu? Então, essa é a questão. Então, essa palavra para os homens, para as mulheres também, que se quiser, mostrar para alguém, postar, compartilhar para alguém. Eu creio que a gente podia, Alex, fazer mais vídeo desse, né? Para quem ia fazer 20 minutos, acho que dá mais de 1 hora já, né? Já tem mais de 1 hora? Meu já, pai do céu. 11h20. Meu pai, então... Mas eu quero deixar um versículo aqui. Pode falar. Começou a falar sobre a desânimo, né? No início da nossa conversa, principalmente aos homens aí, né? Aqui, um versículo aqui que é Isaías 41:10. Por isso, não temas, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois sou seu Deus, e eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Então, se está difícil, entrega, confia. A gente tem que entregar para Deus, entregar nossos medos, nossas ansiedades, tudo aquilo que vem tentar nos consumir, entregar com fé. E seguir, levantar, você orou, Senhor, está nas tuas mãos, e você tomar uma atitude. A gente sempre fala de atitude aqui, né? Levantou, vambora, segue, já com rumo que as coisas têm que ser feitas. É muito importante você ter uma vida regrada no sentido de organização. Uma vida organizada, eu sempre boto isso no meu dia a dia. Minha vida é toda organizada. Eu já acordei, sei o que eu vou fazer, quais são meus objetivos naquele dia, minhas atividades que tenho que fazer. Então tem todo um passo a passo para que tudo dê certo. Às vezes vem algumas coisas assim que tentam me agitar para tentar fazer tudo de uma vez. Mas peraí, uma coisa por vez. Resolve essa aqui primeiro, depois resolve essa aqui. E quando chegar no final, você faz um checklist daquilo que você criou lá no início do dia, ou que você vai fazer durante a tua vida lá naquele mês, alguma coisa que você pretende executar. E quando você olhar assim, oxa, consegui fazer. Por quê? Você conseguiu fazer porque você entregou a Deus, né, os seus caminhos, os seus planos, apresentou a Ele, você tomou atitude, executou com sabedoria, com tranquilidade. Chegou no final, você só colhe aquilo que você plantou. Você colheu o quê? Coisas boas, daquilo que você se programou. Então, esse é um dos segredos, né? Você ter regra, controle de tudo aquilo que você for fazer. Entendeu? Então, isso é muito importante. Muito obrigado por ter participado aqui, pastor. Obrigado. Então, se Deus quiser, na próxima oportunidade estaremos juntos aí. Eu aprendi bastante, mais do que vocês, né? Mas daquilo que eu passei aqui é o que eu sempre procurei viver, né? Aquilo que eu aprendi e tento passar um pouco da nossa experiência. E assim, a gente trocando experiência, a gente tem muito mais a aprender do que ensinar, eu penso assim, entendeu? Então, porque é uma troca, né? Uma via de mão dupla. Maravilha. Vocês aí, tá? Maravilha, Alex, foi bom. E a gente já estava planejando esse vídeo junto já há algum tempo. Sim. E hoje saiu sem a gente ter planejado assim, né? Mas eu quero dizer para você que estamos juntos aí, compartilhe, comente aí, tá? Aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Deus abençoe tua vida de forma poderosa. Hoje nós temos culto. E ceia do Senhor. Quem vai pregar vai ser a pastora Yara. E também, dia 9 de março, é Rede de Mulheres, em comemoração ao mês da mulher. É o Dia Internacional da Mulher, dia 8, mas vai ser dia 9 o nosso culto aqui. Pastora Adriana, esposa do Alex, vai estar pregando a palavra, vai ser incrível, tá? Toda a igreja, hein? Não é só mulher não, pronto. Toda a igreja, homem também. Estou convidando homens a beça aí com a sua esposa para vir. Um abraço, até o próximo.